Irmão, nós vamos falar sobre justiça de Deus. A primeira coisa que você precisa entender é que o teu Deus é a tua rocha. Ele cuida da gente. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Às vezes a gente não compreende o trabalhar. Às vezes eu falo isso, ensino isso na igreja. Muitos irmãos já falaram para mim, nossa, pastor, aconteceu exatamente isso. Às vezes acontece alguma coisa ruim no nosso caminho, que lá na frente você vai ver que essa coisa ruim se transforma em algo bom na tua vida. Mas no primeiro momento é muito difícil entender. É muito difícil entender a justiça de Deus. Tem muita gente que fala que é evangélico, que fala que é católico, que é isso, que é aquilo, enfim. Mas o que a gente precisa entender é que Deus, Ele não está procurando religião. Ele está procurando adoradores. E o adorador tem que compreender quem é o Deus dele. Primeira coisa que você precisa compreender na justiça de Deus, que somente o cristão em Jesus entende isso. Salvação. As outras religiões, nenhuma fala sobre salvação. O único que veio ao mundo, morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, foi para o céu, está à direita do Pai, deixou o Espírito Santo, um plano, um projeto de vida para nós, foi Deus, através de Jesus Cristo. As outras religiões têm as ideias de reencarnação, você vai e volta, você vai e volta. Eu não quero voltar, você é doido, vou voltar para essa terra, fazer o que aqui, filho? Eu quero ficar no céu, na presença de Deus. Então, tudo isso que os homens inventam, tira a justiça de Deus. Por quê? Porque eu não preciso voltar. A minha história já foi feita na terra. Nós temos uma vida. Aproveite bem a tua vida. Porque você só tem uma. Então Jesus fala assim, Deus fala assim, eu sou a tua rocha. As minhas obras são perfeitas. As minhas obras são perfeitas. Os meus caminhos são justos. Eu sou fiel. Eu jamais erro. Eu sou bom, eu sou sábio e eu sou justo. Esse é Deus. Não existe na terra nenhum homem, ninguém, embora eu conheça uns que às vezes sabem de tudo, mas ninguém sabe todas as coisas, ninguém tem a sabedoria de Deus, ninguém consegue ter sabedoria e conhecimento se Deus não der, ninguém é justo como Deus, ninguém é bom como Deus. Por que dizes que sou bom? Bom é Deus. E as obras de Deus são perfeitas. Você nasceu do jeitinho que Deus planejou você nascer. Na cidade que você tinha que nascer. No lugar onde você tinha que nascer. E aí você, presta atenção, você transforma-se num ser pensante. Lá desde criança você tem escolhas. Você começa a aprender. Ter escolhas na tua vida. E as escolhas começam a te levar a alguns resultados. Então, nesta noite, eu vou falar sobre duas justiças de Deus. A primeira justiça é a remunerativa. A recompensa para o justo. A segunda justiça é a retributiva. Retribuição para os injustos. Você planta, você colhe. Existem pessoas que são inimigos de Deus. Está na Bíblia, pastor? Que tem inimigo de Deus? Vamos lá, Romanos capítulo 1. Nós vamos ler do 28 ao 32. Para você começar a entender que a justiça de Deus, ela é perfeita. Romanos 1, 28 a 32.
Quando você lê esses versículos, começa a pensar no mundo de hoje. Começa a pensar no teu vizinho, nos programas de televisão que aparecem hoje. As pessoas não têm mais temor de Deus. Não existe mais temor de Deus no meio do mundo. Povo. Então vamos lá. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis das suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo que é reprovável. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empaturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. As pessoas falam, mas Deus é amor. Sim, a Bíblia diz que Deus é amor, e quem não ama não pode estar com Deus. Só que existe o Deus da justiça. E hoje, nesse mundo, tem operado mais o Deus da justiça do que o Deus do amor? Será? Muitas pessoas, irmãos, estão recebendo o castigo de Deus, o juízo de Deus. Desde Sodoma e Gomorra, desde Gênesis, quando Noé fez aquela arca. Hoje, nós não somos mais arrebatados e morremos com uma inundação de água. Porque se Jesus não tivesse vindo, eu acredito que o mundo já tinha sido ceifado. Nós vivemos hoje num mundo tenebroso, num mundo onde não existe mais amor. E aquele que às vezes demonstra um certo amor, as pessoas falam, como ele é bobo. É um mundo mau. E aí, Deus, Ele vai remunerar os justos e Ele vai retribuir os injustos. Começa a entender que quando o Senhor te chama para algo, Ele fica esperando a tua resposta. Isso trata-se da recompensa que vem para o justo. Quando nós vamos para o Paquistão fazer a obra, nós não estamos indo lá porque nós amamos o Paquistão. Nós não amamos o Paquistão. Deus nos fez amar o Paquistão. Quando você vê alguém passando necessidade, às vezes você não ama, não conhece a pessoa, mas Deus faz você amar aquela pessoa. Até então eu não sabia que era o Paquistão, eu só ouvia nos filmes. Você só vê coisa ruim do Paquistão. E aí Deus fala, olha, vocês vão para o Paquistão, viu? Se eu sou justo, se eu tenho a justiça de Deus no meu coração, eu vou fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade do Senhor, eu recebo a remuneração que vem dEle. Qual o grande problema das pessoas? Elas não conseguem entender a resposta de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, quando você coloca o teu coração
na vontade de Deus. Faz o que Deus manda você fazer. Se Deus falar para você, olha, lá na igreja, você vai ser um pilar. Fica lá que nem um pilar. Deus não mandou você dançar, você cantar. Deus não mandou você fazer nada. Deus mandou você ficar aqui lá, um pilar ali, ó. Deus vai te retribuir. Não adianta você querer fazer o que Deus não mandou você fazer. A remuneração de Deus tem a ver com a obediência. Desobediente não é remunerado por Deus. Conheço isso, irmãos. Já vi gente passar por essa igreja, rebelde. E hoje eu vejo, pula de um lado para o outro. Vai para lá, vai para cá e nunca consegue se acertar. Por quê? A obediência com Deus é quando você... se Deus te plantou, presta atenção. A Bíblia diz que Deus planta você. Se Ele te plantou aqui, aqui você tem que ser plantado, regado, feito uma raiz e você cresce e é remunerado por isso. Se Ele plantou você na outra igreja, em outro lugar, fica firme lá. Seja fiel naquele lugar. Mas tenha certeza que Deus te plantou lá. Não é para você ficar pulando de galho em galho, porque você nunca vai conseguir a remuneração de Deus. O que tem a ver com remuneração? O galardão. Porque você nunca consegue fazer a obra de Deus. Porque você quer fazer a tua obra. Seres humanos, pessoas, muitos, eles não entendem a vontade de Deus. Elas querem a vontade delas. Por isso é que nunca saem do lugar. Irmão, nunca sai do lugar. Estou falando porque eu conheço o que eu estou falando. Não sai do lugar. Porque não tem como sair. Pula daqui, pula dali. E Deus, na justiça dele, na plenitude dele, Ele só observa. Ele só observa. Então você tem que ter sabedoria, entendimento, conhecer a palavra de Deus, porque o Senhor diz na palavra dele que Ele anuncia coisas retas, objetivas. Sim, sim, não, não. O que passa disso, diz a palavra que é do diabo. Você vai na reunião? Vou. Você vai no ensaio? Vou. Você vai na igreja, na Santa Ceia? Vou. Ah, não sei, estou pensando. Está pensando o quê, irmão? Como você é servo de Deus. Pastor, tem que orar pela pessoa. Pastor, vai lá orar. Deus, veja bem, irmãos. Eu aprendi uma coisa. Eu não coloco a mão na cumbuca que Deus não deixa eu colocar. Se Deus falar para mim, você não vai lá orar, eu vou lá, eu vou ir contra Deus, a cumbuca está lá. Deus fala, vai orar. Um dia, eu saí de casa, Deus falou para mim, vai agora no hospital lá pelo Álvaro. Falei para o Lucas, missão. Missão dada e missão cumprida. Saímos de casa, o pastor Lava não estava nem esperando a gente. Chegamos no hospital, estava o Arvinho e a irmã lá. Não tinha combinado nada. Chegamos lá, vamos orar. Foi uma benção. Porque Deus mandou. Não é o pastor Nelson que quer aparecer, vai lá, não. É porque Deus mandou. Quando Deus fala para você, faça a vontade dEle. Não desista. Vá em frente, acredite. Ele está contigo. Um dia eu estava no metrô, aí tinha uma freira, 2 freiras. Aí o Senhor falou, vai lá e fala com ela. Eu não, falar o que com a freira? Aí, vai, o metrô andando. Aí o Senhor falou, vai logo antes que essa mulher saia aí do metrô. Eu falei, meu Deus do céu, essa gente aqui, e a freira estava lá. Andava com a roupa toda preta. Falei, ai meu Deus. E Deus falando, vai lá logo, vamos. Aí eu cheguei na frente da irmã, falei, irmã, paz do Senhor, já dei a paz do Senhor para a freira. Ela olhou para mim, oi filho. Falei, Deus mandou te dizer
O metrô tudo assim. O cara vai falar com a freira. Aí a freira, o que, filho? Você vai ganhar muitas almas para o Senhor Jesus lá no convento. Ela é de Deus. Aleluia. Ela estava evangelizando as irmãs do convento. A pastora lembra disso. Estava evangelizando as irmãs do convento, falando de Jesus. Só Jesus podia salvar. Essa moça recebeu a mensagem de Deus através da minha vida, dentro do metrô, para continuar fazendo a obra e para receber a remuneração que vem do céu sobre a vida dela. E se eu falo assim, não vou falar, eu vou ficar quieto aqui. Porque, irmãos, é estreito mesmo. Você tem que ter coragem. Você tem que se lançar. Porque essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus cuida de uma alma. Não se preocupe, tem gente que eu quero pregar para milhões. Não, irmãos, uma alma. Nick Cruz estava jogado na sarjeta, lá nos Estados Unidos. Acho que é Dallas. Nick Cruz era um grande assassino. Lá todo mundo tinha medo de Nick Cruz. Aí, lá vem o evangelista Robertson. Vinha da igreja, cheio da unção de Deus. Deus falou para ele, olha, dá o sapato para esse homem aí. O meu sapato? Com esse doido, ele estava lá, jogado, drogado. Dá logo o sapato para ele. Ele falou, por isso não, Senhor, eu dou o sapato e dou o terno também. Pegou e colocou no pé dele. Nick começou a chorar. Ninguém nunca me deu nada na minha vida. Nem meu pai nunca me deu nada, falando. Orou por ele, aceitou Jesus ali. E ele combinou. Nick conheceu a história, eu sou da gangue, ele era o chefe da gangue. Você permite que eu vá lá na gangue evangelizar? Vai lá, se o senhor tiver coragem, vai. Só bandido da pior espécie. Ganhou todo o quartel dos bandidos para Jesus. Só teve um lá que não quis. O que é isso? É obedecer à vontade de Deus. E aí você começa a fazer a justiça de Deus. A graça, hoje já foi falado sobre os frutos da graça de Deus. Você começa a entender quem somos nós nesse mundo. Quem é você nesse mundo? Vamos lá em Gênesis 6:9. Eis a história de Noé. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Até aí. O resto você lembra. Presta atenção. A terra se encheu de violência. Qual foi a justiça retributiva de Deus? Matar todo mundo. Foi a retribuição dos injustos. Noé ia de casa em casa falando, olha, vai vir uma aguaceira aí, vai morrer todo mundo. O pessoal ria da cara dele. Noé, não chovia na terra. Noé, você é doido. Quando você vai na casa de um amigo seu, de uma amiga, faculdade, você fala assim, olha gente, Jesus vai voltar. Eles olham para a tua cara e você, estás doida? É o Noé dessa época. Porque Jesus pode voltar hoje. As pessoas ficam esperando Jesus voltar do céu. Vai acontecer isso. Mas se você tem um infarto e cai morto, Jesus voltou para você agora. Então muitas pessoas não dão valor para isso. E aí todo mundo fala, não, foi para o céu. Irmãos, eu te falo novamente em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Só Deus sabe quem vai para o céu. Mas o injusto, o ímpio, a retribuição dele não é o céu. Infelizmente. Ele não tem remuneração, porque ele tem uma oportunidade na vida. Ele vive 50, 60, 70, 80 anos. Presta atenção, irmãos. Durante 80 anos, digamos assim, quantas vezes alguém falou para ele sobre Jesus? E ele endureceu o coração e não quis saber de Jesus. E aí você vem me falar que ele vai ter alguma remuneração? Deus, só se na hora da morte ele falar, Senhor, eu me arrependo. Mas pessoas às vezes não têm oportunidade, porque elas morrem de repente. Dá um infarto, morre. Não tem chance de se arrepender. Então não brinque com isso, porque isso é coisa séria. Porque nós estamos falando da eternidade. Eternidade é coisa séria, irmão. Por favor, coloca para mim Isaías 45, 19. Só o último versículo aqui, última parte. Eu proclamo o que é correto. Eu proclamo o que é verdade. O Senhor Deus, o Deus da justiça, Ele trabalha e Ele proclama o que é verdade. Jó 48, por favor. Jó, você conhece a história de Jó? Tu me submeterás a juízo? Haverás de condenar-me para te justificar? Jó estava preocupado. Eu passei por tudo isso. Mas para que eu passei por tudo isso? Por que você passa por lutas? Dando glória a Deus. Para receber recompensa de Deus. Jó recebeu recompensa por ter honrado o nome de Deus. Então você pergunta, por que há sofrimento? Eu não vou explicar às vezes para pessoas que às vezes estão passando dificuldade no hospital. O Deus Criador, Ele sabe de todas as coisas. Ele tem um padrão dele. E às vezes você passa por dificuldades na terra. Às vezes as pessoas passam por momentos difíceis na terra, nos hospitais, lutas. Porque ele vai ter uma remuneração no céu. Nós não entendemos. Nós não conseguimos entender. Entenda uma coisa. Ele é o Criador. Nós somos a criatura. E nos transformamos filhos quando aceitamos Jesus. Não adianta querer inverter. Nós não somos os criadores. Ele que criou. Então ele tem o controle. Qual é a nossa posição? Aceitar a vontade dele ou não? Nos rebelarmos contra ele. Faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Vai fazendo, você vai ter renovo. Você vai ter tempo com Ele. Ele é maravilhoso. Ele olha pela reta justiça. Isaías 11, do 3 ao 5. Presta atenção. Presta atenção nisso. O amor reverente a Yahvé será a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Antes, julgará com retidão e carinho todos os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Usará a sua palavra como se fosse um cajado.
ferirá a terra, e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. A justiça será como uma faixa em seu peito, e a lealdade seu cinturão. Vamos voltar no versículo 3. Olha o padrão de Deus. Estamos falando de justiça de Deus. Se alguém falar para você, Deus é injusto. O amor reverente a Yahvé será a fonte da sua inspiração. O que é isso? Você tem que amar o teu Deus. Não é apenas falar que você é evangélico. É isso que eu quis dizer. Tem muita gente que fala que é evangélico, mas não ama Deus. Só ama Deus quando Deus dá. Só que Deus também tira. É o que eu falei sobre interesse. O amor reverente a Yahvé será a fonte da sua inspiração. Ou seja, quando você fala, Senhor, eu te amo de verdade, você está criando uma fonte na tua vida. Ele não julga segundo a aparência. Tem muita gente com cara de crente, cara de evangélico. Anda que nem evangélico. Tem Bíblia debaixo do braço. Pula, sapateia. Faz aviãozinho na igreja. Mas às vezes Deus está preocupado com essa pessoa. Porque Deus, ele não julga segundo a aparência. Às vezes entra um cara aí tatuado com o piercing, chama piercing, essas coisas. E às vezes o cara está mais em Deus do que muita gente que está cheio de aparência. E na frente do pastor da igreja é uma santidade. A paz do Senhor, irmão. Faz até aquela levantadinha. Paz. Aí em casa bate na mulher, briga com os filhos, grita, xinga palavrão. Hã? Cadê a aparência? Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Essa é boa, hein? Essa é boa. Tu quer ter aquelas irmãs fofoqueiras, linguaruda, que começa a falar, vamos falar mal da Zilda hoje? Hoje é o dia da Zilda. Tem uma listinha lá, né? A Zilda é isso, a Zilda é aquilo. Só que não é Deus que está falando. O que está falando é a língua tenebrosa. Então, Deus não está preocupado com o que você está falando, ou deixa de falar, porque Ele não opera pelo que ouviu dizer. Essa está na Bíblia, isso aí, vou ter que parar de falar. Meu Deus, eu não aguento, pastor. Eu preciso saber as últimas gospels. Eu não aguento isso, meu Deus. Então Deus não vai decidir pelo que ouviu dizer. Ó, você está falando mal do pastor Nelson. Pode continuar falando. Deus não liga para isso. Tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Ou seja, você pode falar. Deus não vai decidir pelo que ele está ouvindo. Porque, irmãos, eu tenho uma notícia para te dar. Ele ouve tudo. Tem gente que fala mal do pastor. Amém, glória a Deus. Antes eu ligava, agora eu não ligo mais. Pode falar, à vontade. Segue. Agora, antes julgará com retidão e carinho todos os necessitados. Com justiça, tomará decisões em favor dos pobres. Você está vendo o povo lá no Paquistão, pobre. O povo na África lá, pobre. Aí manda nós lá. Ele está ajudando os necessitados. Ele está tomando decisão. Porque a igreja é dele. Se a igreja não viver pela justiça de Deus, ela não serve para nada, a igreja. Para que nós somos igreja? Para comprar avião? E aí vai chegar no céu com avião? A gente tem que chegar no céu com almas. E olhar, Jesus falar assim, olha, pastor Nelson, você pecou. Você era, meu, pastor Nelson, como você era difícil, hein? Só a pastora Lu para te aguentar.
mas você ganhou almas. Aleluia. Aí eu entro lá, Senhor, eu quero entrar aí. Porque todo homem que se diz muito santo, cuidado com ele. Ai, porque eu sou do monte, viu? Não saio do monte. Aí, irmão, já escutei tanto isso aí. Só por Deus. Aí você começa na tua cabeça para o povo orar. Você está achando que aquela pessoa é a última bolacha do pacote espiritual gospel da fila dos abençoados. Aí quando você vai ver, irmão, só Deus na causa. Usará a sua palavra como se fosse um cajado. Presta atenção nisso. Deus usa a palavra dele como um cajado. Você já imaginou? A Bíblia diz que a terra é o estrado dos pés do Senhor, de Deus. Tem o globo terrestre. A Bíblia diz que Deus fica sentado lá no céu com o pezinho dele lá em cima, assim, batendo o pezinho. Você imagina o tamanho do cajado dele. Olha o que ele está falando, gente. Ele vai ferir a terra com o cajadinho dele. Irmão, você já imaginou o que é o sopro de Deus? Estou falando da justiça, tá? Ferirá a terra e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. Irmãos, o negócio é sério, porque a justiça de Deus, ela é poderosa. A justiça de Deus, ela é forte. Deus, ele ordena sobre as coisas. Deus tem o poder sobre os países. Deus tem o poder sobre o universo. Deus tem o poder sobre nossas vidas. Deus tem o poder sobre o nosso caminho. Nunca abra a tua boca para falar algo contra Deus. E nunca fique falando muito sobre Ele. Porque a Bíblia diz que nós não devemos levar o nome dEle em vão. Porque tem muita gente falando o nome dEle, nem conhece Ele, nem sabe quem Ele é, não conhece a palavra dEle e não conhece a justiça dEle. Inclusive no meio evangélico, gospel internacional. Você tem que conhecer a palavra de Deus para conversar com Ele. Principalmente quando você está há muito tempo na obra. Se você é um novo convertido, um neófito, não conhece a palavra de Deus, Ele vai te conhecer, você pelo teu coração. Porque você às vezes não sabe da palavra de Deus, mas você tem vontade de conhecer. Deus vai abrir o entendimento, o conhecimento, vai abrir a tua inteligência para você conhecer e falar com Ele. Ele vai te entender. Fecha o teu quarto, abre a porta do teu quarto, entra lá. E fala com Deus. Fala, Senhor, eu não entendo muito a tua palavra, sabe? Ainda estou no mundão aí, mas hoje eu escutei o pastor falar lá da tua justiça e do teu amor. Eu quero ter entendimento e experiência contigo. Daqui a pouco ele te transforma num grande pregador, num homem e numa mulher de Deus. O versículo 5, né? A justiça será como uma faixa em seu peito, e a lealdade o seu cinturão. A justiça de Deus é como uma faixa. Seja justo em todos os teus caminhos. Seja justo por onde você andar. Deus é maravilhoso, igreja. Ele é amoroso. Ele não tem amor injusto. Ele é poderoso. Ele é santo. A justiça de Deus, ela é expressa no amor dele. E o amor de Deus na justiça dele. Se alguém te fez mal, se alguém tenta te fazer mal, mas você está em paz com o teu Deus. Ah, irmão. Antes não tivesse tocado em você. Quando você entrega para o Senhor a justiça,
você dorme em paz. Teve um sangue derramado para nos salvar. Quando alguém aponta a você, existe uma justificação que vem do alto sobre a nossa vida. Romanos 3:25. Porque tem muita gente que gosta de apontar. Tem muitas pessoas que querem só ver o amor de Deus. Mas eu te aconselho a, antes de querer ver o amor, ver a justiça dele. Por quê? É disso aí. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. A evidência da justiça de Deus por intermédio de Cristo. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus enviou Jesus. E ele é tão justo que ele não poupou nem o filho dele. Você entregaria o teu filho para morrer por alguém? Se alguém falar aqui que entregaria, nós vamos ter que fazer um mês de jejum e oração, porque é mentira pura. Ninguém entregaria o filho para morrer por ninguém. Mas Deus, pela justiça dele, ele viu que nós não tínhamos salvação. E aí, voltando na justiça remunerativa e na justiça de Deus, quando você fala, eu não quero Jesus, você abre mão da própria justiça de Deus. Porque a justiça de Deus trouxe Jesus Cristo para nos salvar. Porque não viu ninguém, absolutamente ninguém, justo na terra. E ele mandou Jesus. E ele pensou, não, agora eu salvo pela manifestação da graça. Mas aí, os homens não se contentaram com a salvação de Cristo. Começaram a inventar um monte de história. E quando você começa a inventar um monte de história, e você tira Jesus Cristo do centro, eu estou falando inclusive em igreja evangélica, irmão, que é pior. Você começa a inventar um monte de história, que Deus não está no negócio. Quando você entende que a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus deve ser examinada, tudo que está fora da palavra de Deus deve ser descartado. Se você quer ter justiça, se você quer entender justiça, comece a entender o coração de Deus. Comece a entender a ação dele, de ter entregue o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por mim, por você. Nesta noite, você vai participar da ceia do Senhor, porque ele morreu na cruz. É um privilégio. Nós estamos em Cristo, novas criaturas temos. Porque aí está a retribuição para os filhos de Deus. Aí está a retribuição, a remuneração para os filhos de Deus. Deus olhou para mim e para você. Ele já sabia que estava marcado esse dia de junho, 5 de junho de 2022. Nós estamos aqui participando da ceia do Senhor. Porque um dia a justiça de Deus entrou no teu coração. Um dia você levantou a mão e disse: Senhor Jesus, eu quero me entregar em tuas mãos. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no teu livro. Um dia você foi convidado a se batizar nas águas, você entrou nas águas, foi batizado e os teus pecados ficaram lá. Um dia
Você disse, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, que a tua justiça reine na minha casa e na minha família. E aí Deus começou a olhar para você. Deus começou a olhar para a tua casa, para os teus filhos, para a tua família, para a tua parentela. E o Senhor começou a remunerar e trazer graça sobre a tua vida. Ele começa a justiça de Deus, ele tira tudo aquilo que não é dele. Muitos pregadores falam, venha para a igreja que vai melhorar a tua vida. É o contrário, quando você vem para a igreja, começa tudo a piorar. Quais são os pastores que têm coragem de falar isso? Sabe por quê? Deus começa a tirar tudo que não vem dele na tua vida. Mas em compensação, daqui a pouco, começa a mudar toda a história da tua vida. Pastor, eu fui para a igreja, perdi o carro, glória a Deus. Pastor, eu fui para a igreja, tive problema, glória a Deus. Porque de quem muito Deus cuida, muito Deus remunera. Deus não vai deixar nenhum traço do que vem do mundo, do que vem do outro lado, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Quando você crê verdadeiramente, fala, Senhor, a coisa está difícil, mas eu estou firme em Ti. Às vezes são provas que Deus permite na nossa vida, para saber se os teus olhos estão nele, ou no que Ele pode te dar. Você começa um negócio difícil, não vai para frente, você fala, vou desistir. Deus fala, continua. Eu vou te remunerar. Você continua na igreja, faz a obra, vem nas reuniões de obreiro, faz a obra de Deus, ajuda. Irmão! Daqui a pouco, cadê o irmão? Ah, foi para o exterior, foi trabalhar não sei aonde. Abriu um escritório, está trabalhando, está abençoado. Por quê? A remuneração. Se você quiser ficar parado onde você está, sem movimentar nada, fica do jeito que você está. A remuneração Deus tem à disposição. Mas você está fazendo o que para ser remunerado? Você chega na igreja e fala assim, pastor, meu nome é Zé, eu sei cantar, mas eu quero ficar de férias. Glória a Deus, fica aí de férias. Ninguém é obrigado a fazer nada, só que existe a remuneração de Deus. Só que presta atenção, a remuneração, eu já estou terminando, irmão, passando assim. Ela vai passando de você, o teu filho está lá, sabe de nada, inocente, criancinha. Está lá. Está na obra. O teu filho vai viver uma vida muito melhor que a tua. Profetizo. Você quer que você viver melhor que ele? Que nada, irmão. Ele vai viver melhor que você, porque você começou a amplitude da remuneração. Está entendendo isso, gente? A justiça de Deus? A Shawane vai viver uma vida melhor que a da Meg. Glória a Deus. O Lucas e o Igor vai viver uma vida melhor que a minha. Aleluia. O Paulinho vai viver melhor que a Márcia, que o Roberto. Está entendendo a remuneração de Deus? O filho dele vai viver melhor que ele. Se ficarem na presença de Deus. É uma roda que vai girando. Porque você não está nisso por causa da bênção. Você está por causa da glória de Deus. A Eliane está ali. A Marcela vai viver melhor. Vai pagar umas pizzas para nós. Inclusive, toda a igreja já está convidada, né, Marcela? Bem? A Letícia também. Está ali a Patrícia Oliveira, a mais linda da família, a Bia. Vai pagar um churrasco para nós? Está ali o Danilo, o Igor. Vai pagar quem gosta de comida japonesa para nós? Está ali a pastora Nana. A Majuzinha vai pagar para nós umas viagens nacional. Está entendendo? Deus, Ele vai fazendo assim, ó. Porque Deus, Ele é ilimitado. O cartão de crédito de Deus, irmãos, é ilimitado. Ele distribui para nós assim. É só a gente saber entender. Fala, Senhor, eu quero, Senhor, que o Senhor cuide de mim. Eu quero, depois dessa palavra hoje, eu quero fazer a Tua vontade.
Eu quero estar na tua presença. Irmãos, não é peso. O pastor não pode pôr peso em ninguém. É você com o teu coração em Deus. Fala, Senhor, eu estou muito tempo parado, estou enferrujado, eu quero fazer a tua obra. Eu quero fazer a tua vontade. Esses dias veio aqui um pastor, falou, pastor Nelson, vim aqui, amando do papai, falar para o senhor que a igreja no Paquistão, eu nunca vi o irmão na vida, vai multiplicar. Aleluia. E outras coisas, se prepare que vai abrir bastante trabalho aí, os irmãos fazer a obra. Eu falei, aleluia. Se for de Deus, vai dar tudo certo. Por quê? Porque Deus precisa usar. Água parada da dengue. Você já viu aqueles irmãos parados? Água parada, o que é a dengue? Começa a falar, não, eu não gosto da palavra do Rubinei. Gosto, dengue. Não, o pastor Álvaro também não gosta. Ih, o pastor Nelson está animado. Dengue. E você está fazendo o quê, ô dengue? Só está mordendo o povo. Quero que você nesta noite entenda que a justiça de Deus te abraça. Jesus te ama de verdade. Mas eu quero que você demonstre para Ele que você também o ama. Como é que eu mostro para Deus que... Ai, gente. Como é que eu mostro para Deus que eu amo a Deus? Quando eu amo você. Quando eu te amo. Eu nunca te vi na vida, mas eu já te amo. Quando eu torço por você. Quando eu falo, você vai ser abençoado, a tua vida vai ser uma... Ai, pastor, comecei um negócio aí, vai, já estava estourado. Estourado. Comprei um carro, é o melhor carro, irmão. Acho maravilhoso. Por quê? Quando eu começo a falar, você é abençoado. Você é abençoada. Deus é contigo. Deus é nos teus caminhos. Eu vou orar por você, mas ora de verdade. Pastor, ora. Ora, vai orar. Aí eu começo a mostrar o amor de Deus. Começa a ser derramado sobre a minha cabeça a justiça. A justiça de Deus. Às vezes a pessoa pede, pastor, ora por mim, eu oro na hora, porque depois eu posso esquecer, eu falo que eu oro e não oro. Então tem que ser na hora. Quero que você nesta noite entenda isso. A tua casa é a casa da justiça de Deus. Começa a falar, Senhor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu entendi essa palavra. Eu quero receber, Senhor, a remuneração pelos meus atos, pelo meu trabalho. Porque Jesus diz que nenhum operário, nenhum obreiro vai trabalhar em vão. Ele vai remunerar você, de alguma maneira. Ele vai te remunerar e ninguém vai te roubar. Porque você tem um Deus que te mantém pela destra da justiça. Você saiba que Ele é o Criador. Nós somos a criatura, Ele nos criou. E aí nós aceitamos Jesus. A partir do momento que eu aceito Jesus, você é filho. E você é filha de um Deus, de um rei. E a partir do momento que você é rei, seu pai é rei, você é príncipe. Mas dessa maneira. O papai é príncipe. Aí você começa a falar com ele, Senhor, papai, príncipe, olha, eu estou na situação aí. Aí você começa a apresentar seus atos de justiça. O que você tem feito com um ato de justiça para a glória dele? Nada? Começa a fazer. Aí ele vai entender a tua linguagem. Caso contrário, você não consegue nem comunicação com ele. Porque você já está salvo, ele já fez o trabalho dele. A salvação. Você não pode falar nada, porque você vai entrar no céu. Já está salvo. Só que você está querendo algo a mais. Aí ele te pergunta, ok, mas o que você está fazendo para receber algo a mais? Gestores de empresas aqui sabem o que eu estou falando. Tem escritório, trabalha, é diretor de empresa, gerente. O funcionário vai lá e pede para você um aumento de salário. Então, o cara chega atrasado, não vai trabalhar, não faz o que você manda, pede para fazer.
Aí você vai dar aumento pro cara para quê? Aí você também chega diante de Deus. Senhor, eu quero um aumentinho aí na obra. Deus fala, olha, então você vai orar. Ah, não, Deus, não é bem isso que eu estou querendo, não. Não quero mais trabalho, não. Deus está olhando, irmãos, o que eu faço, o que você faz, para o reino dele. Você não precisa nem pedir. Porque ele imediatamente já libera as bênçãos. Eu não preciso ficar aqui falando, vai receber chave de carro, de casa. Sabe? Aqueles pregador fajuto. Receba aí a chave, irmão. Meu irmão até hoje esperando a chave, faz 30 anos. Cadê a chave, pastor? Não sei. Foi eu que falei? Agora, a tua chave está na tua mão. Pela tua fé. Não sei nenhum pastor vir aqui e falar, receba a chave. A não ser que Deus me mostre, já aconteceu. Falei para o Danilo, você vai ganhar uma casa. Ele falou para a Jéssica, o pastor é doido. Aí um dia ele veio dar o pastor falou, eu ganhei. Porque Deus falou. Então eu quero que nesta noite, quando você participar dessa ceia, mês de junho, metade do mês, do ano, você já está assim, chegar junho e não aconteceu nada ainda. Pai, do Filho, do Espírito. Mas não aconteceu nada, por quê? O que você está fazendo para acontecer também? O que você está fazendo? Em todas as áreas da tua vida. No teu trabalho, na tua casa, tudo. O que você está fazendo para mudar a tua história? Se você não está fazendo nada, não vai mudar nada. Deus não vai mudar a tua história se você não fizer nada. Tem o que você tem que fazer e tem o que Deus vai fazer. Essa é a justiça. Se você não tiver coragem de se movimentar, Deus vai ficar esperando você se movimentar. Porque às vezes Deus dá a oportunidade, mas o irmão tem medo. Vá em frente. Porque Ele é justiça. E Ele vai honrar os teus caminhos. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia.